Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que o Papai do Céu ele nos dá força, coragem, determinação para nós estarmos vencendo mais um dia, para nós estarmos verdadeiramente sendo operosos diante da sua presença. Amém? Glórias a Deus. Então vamos adorar o nosso Deus, magnificá-lo, dizer que Ele verdadeiramente é tudo nas nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Então vamos orar, vamos clamar a Ele, colocar a nossa vida no altar, amém? Aleluia. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido, e nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade de um novo dia. Então, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a nossa vida nas tuas mãos, ó Pai, faça de nós instrumentos teus. Mas uma coisa, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que as tuas mãos potentes, ó Pai, esteja sobre nós, nos restaurando, ó Pai, por completo, ó Pai, para que possamos ser uma bênção nas tuas mãos. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer todos os obstáculos, ó Pai, que são propostos a cada um de nós. E venhamos ser uma bênção, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, nos fortalece. Nos enche, Senhor, da tua graça, Senhor, do teu poder sobrenatural. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, como dádiva, Pai, nas nossas vidas, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, ó Deus. O Senhor tem destruído, Senhor Deus, os nossos inimigos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que tem feito, Senhor Deus, tanto mal a nós, ó Pai. Pois a tua palavra diz, Senhor Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue, Senhor Deus, mas contra principados e potestades. Então nos ajuda, Pai, conforme diz a tua palavra, Senhor Deus, que é nas regiões celestiais, ó Pai, que nós temos batalhado, ó Pai, temos, ó Pai, através do joelho, através da oração, ó Pai, vencido, Senhor Deus, as nossas guerras. Nesta manhã, Pai, em oração, Senhor, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, para que possamos, ó Pai, vencer, para que possamos, ó Pai, ser uma bênção, Senhor, nas tuas mãos. Então venha, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural. Resplandece sobre nós, ó Pai, o que o Senhor tem de melhor para nós nessa manhã, Pai. Toma, Senhor Deus, todo o nosso ser nas tuas mãos, ó Pai, da planta dos pés ao alto da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés. Revigora, Senhor Deus, as nossas forças e faça de nós instrumentos teus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ministra, Senhor Deus, aleluia, com teu carinho, ministra com teu amor, com teu sobrenatural. Deus de Israel, nos ajuda, Deus de poder. Nos ajuda, pega nas nossas mãos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Completa a nossa força, Pai, de 100%, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que as intempéries, ó Pai, venha cair por terra, Pai. Aleluia, Senhor Deus, que a falta de vigor venha desaparecer, ó Pai. Mas que, aleluia, venhamos, ó Pai, estar inteirados, ó Pai. Aleluia, segundo, Senhor Deus, o teu grande amor, segundo o teu poder, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, os enfermos, ó Pai, nas tuas mãos. Deus de Israel, são tantos, ó Pai, aleluia, que tem passado por situações dificílimas, ó Pai, doentes, ó Pai, psicologicamente, ó Pai, doentes, ó Pai, com depressão, doentes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com situações psiquiátricas, Pai. Mas o Senhor, ó Deus, é Deus que, aleluia, combate, Senhor Deus, todo mal. O Senhor é Deus que, aleluia, Senhor Deus, tem lutado lado a lado conosco, ó Pai. Então, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, resplandece, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com a tua glória, Pai. Venha, Senhor Deus, aleluia, como esse sol da manhã, Pai, que aquece, Senhor Deus, o nosso corpo, ó Pai. Assim o teu poder, ó Pai, que se aperfeiçoa, Senhor Deus, nas fraquezas. Venha, Senhor Deus, se aperfeiçoar sobre as nossas vidas, Pai, em teu nome, Pai, nós clamamos, ó Pai, no teu nome, ó Pai, nós, aleluia, Senhor Deus, te pedimos, ó Pai, aleluia, como que num ato profético, ó Pai, que nós venhamos ser sarados, restaurados, ó Pai, e venhamos, ó Pai, ser uma bênção, Senhor, nas tuas mãos. Então nos ajuda, Pai, nos fortalece,
Deus de Israel, faça de nós, ó Pai, instrumentos teus, ó Pai, que na força, Senhor, do teu poder nós possamos, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então aviva, Senhor Deus, a tua obra em nós. Faça de nós, ó Pai, instrumentos teus, ó Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Assim, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nós nos reverenciamos diante da tua presença, Pai. Assim, Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aos teus pés, ó Pai. Nos ajuda, Pai. Nos capacita, Senhor Deus, faça de nós, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, esperançosos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de ter e ver, Senhor Deus, os nossos sonhos realizados, ó Pai, os nossos projetos, ó Pai, saindo, Senhor Deus, da gaveta, Pai, que nós venhamos, ó Pai, estar recebendo do Senhor aí, Senhor Deus, conforme diz a tua palavra, os anos, ó Pai, que foram consumidos, ó Pai, pelos gafanhotos, cortadores, migradores e destruidores, ó Pai, o Senhor há de restituir, Pai. Então haverá uma restituição, Pai. E nós queremos, ó Pai, aleluia, receber de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que venha o Senhor, ó Pai, nos guardar, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, abrir portas, Senhor Deus, para aqueles, ó Pai, que trabalham informalmente, Senhor Deus, aqueles que se encontram desempregados, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão com dificuldades, Senhor Deus, de arcar, Senhor Deus, com suas responsabilidades mensais, ó Pai, mas o Senhor é Deus, ó Pai, de socorro, o Senhor é Deus, Senhor Deus, que traz, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que teu servo, a tua serva precisa. Então, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, venha fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Nos ajuda, Pai, faça de nós instrumentos teus, ó Pai, que para a honra e glória, Senhor Deus, do teu nome, ó Pai, nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ó Pai. Aviva a tua obra em nós, ó Pai. Toma, Senhor Deus, todas as crianças, ó Pai, do nosso Brasil, do nosso mundo, ó Pai. Ajuda, Senhor Deus, no crescimento, ó Pai, na orientação, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que a violência venha cair por terra, Pai. Que a falta, Senhor Deus, aleluia, de sensibilidade em relação, Senhor Deus, à criação, ó Pai, venha cair por terra, que venham ter crianças, Senhor Deus, sadias, ó Pai, cheia de vida, Senhor Deus, coragem, Senhor Deus, pudor diante da Tua presença. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, cuida, Senhor Deus, das famílias, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida, Senhor Deus, da vida espiritual, Senhor Deus, das famílias, ó Pai, que venhamos, ó Pai, ser uma bênção, Senhor, na Tua presença. Fortalece, Senhor Deus, cada um de nós. Ministra, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, o Teu poder, a Tua unção, Pai, que venhamos ser uma bênção, Senhor, diante da Tua presença. Nos ajuda, Pai, e faça de nós instrumentos Teus, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Haveremos, ó Pai, de ver, Senhor Deus, aleluia, a Tua glória inundando todo o nosso ser, Pai, essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. A minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus esteja abençoando também os nossos amados irmãos aí do Kauai, conforme a Maria Aparecida da Silva, que Deus esteja aí abençoando, derramando a mais do seu poder, da assunção, e venhamos crescer na graça do Senhor, no seu conhecimento, que venhamos ser uma bênção diante desse Deus que tudo pode. Amém? Então que possamos aí ver a glória do Senhor enchendo todo o nosso ser, que possamos ser uma bênção aí diante desse Deus que tudo pode. Amém? Quero estar baixando um pouquinho aqui o som e logo após nós estaremos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando a palavra do nosso Senhor e Salvador à vida de cada pessoa, aos corações, que nós possamos aí reverenciar e buscar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Nosso Deus tem sido maravilhoso para conosco. Amém? Glórias a Deus, o Senhor, e quem nos ajuda. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão Vanir Correia. Um abração aí para a família. Abração aí para o netinho, né? Que Deus esteja abençoando aí. Deus esteja protegendo, guardando
no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudade de você, saudade da sua família. Deus esteja aí abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando também nessa manhã o nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí derramando, aleluia, da assunção e do seu poder aí, que tenhamos um dia abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, oh Deus de Israel. Glórias, glórias ao Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu tenho aí uma palavra que está em 2 Tessalonicenses. É uma palavra abençoadíssima, mas antes eu quero estar aqui falando da programação. Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Sales. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao 10. E a reflexão: em 2 Tessalonicenses, ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, destruirá o anticristo. Amém? Glórias a Deus. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja aí operando na família também. Que Deus esteja dando para cada um de nós uma semana abençoadíssima. Que sejamos aí, aleluia, instrumentos nas mãos do nosso Deus. Eu tenho colocado aí também 2 links dos meus YouTubes e tenho pedido aos amados irmãos que assistam os vídeos, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Então, este é os anúncios que eu tenho aí para hoje, amém? Que Deus esteja aí nos abençoando, que a paz de Cristo esteja aí nos renovando, que possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amanhã nós estaremos com a programação na parte da manhã, no Tabernáculo do Deus Altíssimo. E a partir das 9 horas, a sala de oração é aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, onde nós estaremos recebendo os nossos amados irmãos da Igreja Metodista, da Igreja Valdo Jaboque, da Igreja Casa de Refúgio, da Igreja Batista, da Igreja Cairós, da Igreja também Espaço da Paz. Então, você é o nosso convidado especial para estar conosco. Eu estarei também transmitindo aqui na parte da manhã, a partir das 9 horas. A partir das 7h30 nós estaremos aí com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, mas a partir dessa manhã, né, eu quero estar convidando os meus amados irmãos para estarem conosco, né, e aí a partir das 9 horas da manhã, amém? Então seja conosco aí nessa obra de amor ao próximo, que possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que possamos aí estar verdadeiramente nos colocando na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está de posse da sua Sagrada Escritura, da sua Bíblia aí, vamos abrir aí em 2 Tessalonicenses para que nós possamos aprender mais do nosso Deus. Eu aprendo contigo, você aprende comigo, e nós vamos fazendo a obra daquele que vive, da obra daquele que reina para todo sempre. Amém? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo é o 8, 9 e o versículo 10. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e então
será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça, para que os que perecem por rebelarem, ou melhor dizendo, por não receberem o amor da verdade para se salvarem. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus esteja te abençoando todos os amados irmãos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então eu gostaria de fazer aqui uma leitura do texto todo, amém? Para nós ficar mais inteirados a respeito do que Deus quer falar conosco. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, porque, ou melhor dizendo, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança,
console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém? Então, está aí a epístola que nós estaremos estudando nessa manhã, estaremos falando dela e falando do seu eterno amor. Então, Jesus Cristo, em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Amém? Então, nós devemos colocar verdadeiramente os nossos corações no Senhor. E conforme nós lemos, ele diz assim: não é assim antes que venha a apostasia. Conforme nós temos olhado e visto, meus amados irmãos, muitas igrejas, elas já estão vazias. Muitas igrejas, elas já têm virado cinema, já têm virado shopping. Muitas igrejas têm virado casa de macumba. E o iníquo, ele já tem se alastrado como erva daninha no nosso meio. E muitos cristãos estão desapercebidos a respeito dessa última hora, da hora da vinda do nosso Cristo. Nós vivemos uma vida muito como eu posso dizer, uma vida muito desregrada. Nós não temos legitimidade a respeito do que é sacro, do que é a palavra de Deus. Nós temos regra para aquilo que é mundano, para aquilo que é cotidiano, mas para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que Deus ele tem como primazia. Essas primazias são para Deus, mas para nós, verdadeiramente, nós temos deixado aquilo que é primazia de Deus de lado. Deus ele não tem se agradado dessa situação. E a palavra do Senhor diz que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos têm escolhido o caminho largo, o caminho da perdição. E poucos têm encontrado o caminho, aquele caminho da verdade, onde a porta é estreita. E são poucos que entram por elas. Então, meu amado irmão, hoje em dia o sexo ele está facultado. Hoje em dia não precisa muito para estar como na linguagem do mundo, se dando bem, né? Antigamente, quando a gente encontrava uma menina ou se interessava, como se dizia, rolou uma química, até para dar a mão a gente tremia todo o corpo, aquela sensação de o coração vir pela boca. Hoje em dia isso já passou muito tempo e muitos têm aí feito do seu dia a dia uma verdadeira orgia. Deus ele não tem se agradado dessas situações. E a gente precisa entender, meu amado irmão, que muitos estão perdido na casa do Pai. Amanhã, se assim Deus permitir, nós estaremos estudando aí 1 Timóteo. Em 1 Timóteo, nós estávamos trabalhando em 1 Timóteo ontem, no culto da família. E eu pensava que hoje era 1 Timóteo e estudei, né, a respeito de 1 Timóteo. E eu estava vendo que a pregação que eu fiz no culto da família ontem é toda 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, quando se diz que Jesus ele é um intercessor, é ele que intercede, ele que é o caminho, ele que é a porta, ele que verdadeiramente é a ressurreição e a vida. Eu estava até trazendo no livro de João a respeito de Cristo, né, que fala 7 vezes a respeito do que ele tem sido para facultar a minha presença, a tua presença no reino celestial. Mas muitos de nós temos deixado de lado isso que Deus tem nos facultado. Quando nós buscamos a Deus por nossos próprios interesses.
e não nos interessamos em fazer as coisas de Deus. As coisas de Deus ficam em segundo plano. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou o pastor da igreja, pastor Carlos Salles. E o pastor Carlos, ele tem que lavar os banheiros da igreja. O pastor Carlos tem que lavar aos arredores, né, da igreja. O pastor Carlos tem que varrer a igreja. O pastor Carlos tem que arrumar a cadeira. O pastor Carlos tem que ficar no som. O pastor Carlos tem que telefonar para os irmãos. O pastor Carlos tem que fazer oração. Pastor Carlos tem que lavar as cadeiras da igreja. Muitas pessoas, meu amado irmão, conforme a igreja está para todos, mas ninguém fala, pastor Carlos, eu estou indo aí lavar as cadeiras da igreja, estou indo passar uma vassoura na igreja, eu estou indo passar um pano na igreja. Não tem interesse para fazer as coisas de Deus. E muitas vezes, meu amado irmão, o Senhor, ele está requerendo de mim, está requerendo de você, para que nós venhamos fazer algo dessa maneira, dessa magnitude. O serviço do reino está aí à disposição de todos. Muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, ninguém está interessado em fazer aquilo que é verdadeiramente, de fato, que Cristo quer. E a gente olha para Jesus Cristo, ele estava sempre na dianteira. Jesus Cristo, ele, em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a nossa vida tem que ser em resgate por aqueles que ainda estão fora do reino. Nós temos que estar dando a nossa vida conforme muitas pessoas deram as suas próprias vidas para que nós estivéssemos aqui hoje buscando a sua presença. E não tem sido dessa maneira. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rever os nossos conceitos de igreja, de povo de Deus. Nós precisamos então, meu amado irmão, entrar aí numa seara a qual Deus está dizendo no capítulo 12 de 1 Coríntios, que muitos falam assim, não, isso é obrigação do pastor, ou é obrigação da missionária, é obrigação da diaconisa, do irmão, da irmã. Não. Em 1 Coríntios capítulo 12 fala que nós somos um corpo. Se o dedão do pé está doendo, todo o corpo sofre juntamente com aquele dedão. Se um faz uma coisa, todos ali pagam por causa daquele que fez uma coisa. Se há uma enxaqueca, todo o corpo sofre, o olho sofre, a boca sofre, tudo sofre por causa dessa dor. Nós precisamos entender que somos um corpo, mas não tem sido assim conforme o Senhor está colocando diante de mim, diante de você. Então, entrando aqui propriamente no texto, eu quero estar trazendo conforme aqui está escrito em Tessalonicenses capítulo 2, né? Ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 8 ao 10, como podemos entender os eventos? O que é especialmente importante a respeito da expressão não acolheram o amor da verdade. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano de injustiça, e aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O anticristo será destruído pela glória de Cristo, porque não poderá suportar a contemplação do Senhor. Ele é um instrumento de Satanás. O anticristo engana aos que não amam a verdade e por isso não se salvam. O homem da iniquidade, ele foi introduzido, conforme está escrito aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 3 e 4, durante
a grande parte da história cristã, ele operou para enfraquecer a lei de Deus, principalmente o sábado, e usurpar poderes que pertencem somente a Cristo. Em passagem como Daniel capítulo 7, versículo 20 e 25, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram-lhe 3 daqueles chifres que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Ele olhava e eis que estes chifres fazia guerra contra seus companheiros, contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio um ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O chifre pequeno, e Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de 10 cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca. Aleluia, glórias a Deus, que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes uma autoridade sobre cada tribo, língua e nação. A besta surge do mar, e esse mesmo poder atua após a queda do Império Romano pagão, combinada a autoridade religiosa com poder secular, para perseguir os santos de Deus, e um único poder na história que se ajusta a todas as especificações dessas profecias. Intérpretes da Idade Média e até hoje têm designado
essa situação como o anticristo somente nos últimos séculos, a grande maioria dos cristãos tem se afastado dessa interpretação, uma mudança interessante à luz do nosso entendimento dos eventos dos últimos dias. Essa identificação do papado que se encaixa nas especificações de 2 Tessalonicenses 2, de que o homem da iniquidade seria tanto masculino, uma pessoa, quanto neutro, um poder ou instituição mundial. O que nós estamos falando, amados irmãos? Nós estamos falando do governo do anticristo. Nós estamos falando, meu amado irmão, minha amada irmã, tudo que está diante dos nossos olhos. Hoje em dia, não fica, como se diz, em oculto. A gente vê o carnaval, tanto de São Paulo conforme do Rio de Janeiro. Um ataque assim explícito às Sagradas Escrituras, a tudo aquilo que se chama Deus, a tudo aquilo que confessa que Jesus é o Cristo. Eles entram com demônios, com entidades malignas contra a igreja do Senhor Jesus. O homossexualismo, o lesbianismo, tudo enquanto é coisa de ismo, tem aí afrontado a igreja do Deus vivo. Tem afrontado a igreja do Senhor Jesus. E muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos vidrados na televisão, vendo aquela situação de profanação. Mulheres cada vez mais nuas, sexo sendo feito explicitamente, muitas vezes, diante dos olhos, diante das câmeras. Quantas situações têm desagradado o coração de Deus. Nós precisamos tomar posição. Qual posição, pastor Carlos? A posição não é você pegar aí uma arma de fogo e sair tirando para todo lado. Deus fala a respeito da minha oração, da tua oração, dos nossos joelhos no chão. Porque é através da minha oração, é através da sua oração que nós vencemos todo o principado e toda a potestade. Nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus e clamar o nosso Deus e falar: Senhor, eu necessito das tuas mãos potentes, eu necessito que o Senhor venha trazer esclarecimento à minha pessoa, pois eu quero obedecer à tua verdade. Muitos meus amados irmãos que têm entrado pelas igrejas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo têm sido simpatizantes da igreja, não têm sido verdadeiros cristãos. Nós precisamos entender que o verdadeiro cristão, conforme diz a palavra do Senhor, diz assim: olha, eu quero tomar a minha cruz, eu quero carregar, eu quero fazer parte disso, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso não somente um dia que nós devemos falar e fazer, mas todos os dias de nossa vida nós devemos batalhar, nós devemos nos enquadrar segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos entender que Cristo, Ele está de braços abertos, mas Ele quer receber a minha vida, a tua vida. Ele quer que nós sejamos sérios, agindo diante dEle com seriedade. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem, amados irmãos, para ninguém. Embora o Senhor diz que, embora que o nosso velho homem se corrompa, o nosso interior, nosso novo homem, ele está para com Deus a cada dia se renovando, buscando a sua presença. Ele está falando, meu amado irmão, minha amada irmã, que, aleluia, nós precisamos de Cristo mais do que nós imaginamos. No verso 7, mistério da iniquidade é uma designação adequada para sua atividade. Mas no fim da história, pouco antes da segunda vinda de Jesus, haverá um desafio aberto a Deus e suas leis, de modo ainda mais abrangente. A continuidade dos poderes, tanto nesse
aleluia, como em outros textos de Daniel, capítulo 7, Apocalipse 13, indica que no fim do tempo também desempenhará um papel importante. Que obra anterior de Deus ao longo, aleluia, da história será falsificada por Satanás no engano final. Compare 2 Tessalonicenses, capítulo 2:9 e Atos 2:22. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Varões israelitas, varões e varoas brasileiras, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Atos capítulo 2, versículo 22, a obra de Jesus, a obra que ele realizou com milagres e prodígios e sinais entre o povo, entre nós, para instruir, salvar e libertar um homem da iniquidade, falsificará essa obra para dizer que Cristo veio novamente a se enganar e destruir e escravizar aqueles que estão desapercebidos. Então, meu amado irmão, quando nós mergulhamos no Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vem e oxigena a nossa mente, a nossa alma, e nós teremos com clareza diante de nós saberemos distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu estava em uma casa de uma amada irmã e a minha esposa, nós fomos ali para orar, para estar clamando a Deus pela vida daquela amada irmã, e a minha esposa, ela estava ali trabalhando em libertação daquela jovem senhora, quando de repente ela deu uma de boazinha, vindo com aqueles encantos, querendo engambelar, e a minha esposa, com a mão sobre a cabeça dela, disse a ela assim: confessa que Jesus, ele veio em carne. E ela novamente se manifestou, porque um iníquo, ele não confessa que Jesus vem em carne, porque Jesus, ele venceu sobre o iníquo. Então todo o espírito de João, todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne, esse espírito é mentiroso. O espírito imundo, ele não confessa Jesus, nós precisamos entender. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos, meu amado irmão e minha amada irmã, nós precisamos buscar ao Senhor, colocar a nossa vida no altar. Muitas vezes a gente tem achado que é só entrar dentro da igreja, mas existe, meu amado irmão, minha amada irmã, uma luta muito grande das trevas contra a minha vida, das trevas contra a tua vida, porque enquanto nós estamos fazendo a vontade do mundo, nada me é difícil, tudo é me facultado. E também é você. Mas quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, as coisas ficam numa dificuldade tão grande, meu amado irmão, minha amada irmã, que a gente fala: será que eu estou andando no caminho certo? Será que o que eu estou fazendo é da vontade de Deus? O inimigo, ele se depara no nosso caminho e ele quer destruir a gente de tudo e qualquer maneira. A gente olha que Daniel, ele orara ao Senhor e clamara ao Senhor, e o Senhor manda a resposta da oração de Daniel, quando de repente o iníquo, ele se opõe
aquela resposta, e Daniel ora 21 dias clamando ao Senhor com jejum. E o Senhor fala com ele assim: desde o primeiro dia que você orou, te respondi. Mas o inimigo, ele se interpôs nessa resposta. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos entender que o Senhor, ele tem nos respondido, mas o inimigo de nossas almas, ele está querendo nos confundir, ele está querendo atrasar, ele está querendo ganhar tempo para que nós venhamos perder a paciência de estar com Cristo. Muitos, amados irmãos, têm deixado, aleluia, a sua vida diante do altar do Senhor e têm vivido uma vida de utopia, têm vivido uma vida vegetando, como se nós não tivéssemos de prestar conta diante do Deus de Abraão, diante do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Nós haveremos de prestar conta aí naquele grande dia, naquele grande momento, amados irmãos, nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E aquele que brinca com a palavra do Senhor, aquele que faz piada, aquele que vive como se perdido na casa do Pai, não terá lugar para ele na Jerusalém celestial. Quantos textos, meus amados irmãos, nós temos lido, quantos textos nós temos colocado diante dos nossos amados irmãos, e a gente vê uma coisa muito séria, conforme tem visto nos nossos dias. E eu vejo, amados irmãos, que é em tudo. A gente vê que o diabo, ele cegou o entendimento de muitos a respeito de nós estarmos trocando os nossos valores políticos, os nossos valores espirituais. Aquilo que é certo, nós não damos legitimidade, mas aquilo que é errado, a legitimidade, ela fica bem clara diante dos nossos olhos. Pessoas que são condenadas a 400 anos de prisões, meu amado irmão, elas são colocadas em liberdade. Aqueles que lutam por justiça, conforme está escrito na nossa Constituição, eles são presos como criminosos, passam fome, são chicoteados e são lhe tirada a liberdade. Quantas situações têm acontecido diante dos nossos olhos e nós ficamos impotentes diante dessa situação que tem acontecido, meu amado irmão, mas ninguém ficará impune de todas essas coisas. O Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele virá com o sopro da sua boca, ele destruirá tudo aquilo que tem se colocado a favor do erro. Ele destruirá o inimigo de nossas almas, Satanás, o diabo. Ele destruirá todos aqueles que têm colocado a favor de Satanás e do erro. Está escrito na sua palavra. Quantos têm se levantado contra o Senhor Jesus, quantos têm se colocado contra esta palavra que nós estamos aqui lendo. Eu quero lhe mostrar conforme um texto, eu quero trazer um texto, mas em vários textos das Sagradas Escrituras está falando a respeito dessa palavra que eu vou ler para os meus amados irmãos. Gálatas, capítulo 5. Aleluia, glórias a Deus. Preste bem atenção para que não sejam as minhas palavras, mas a palavra do Senhor. Ele diz aqui no capítulo 5, a partir do versículo 16, ele fala as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são prostituição. Lerei novamente o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações,
iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaram, como antes eu já vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está aqui. E quantas pessoas que nós conhecemos, meu amado irmão, está enquadrado nessa lista de coisas que Deus traz para a minha vida e traz para a tua vida, dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E isso tem sido sucesso nos dias atuais. São sucesso na televisão, são sucesso em todos os lugares, amados irmãos. Quando você posta uma foto só de biquíni, seja no Instagram, seja onde quer que seja, aquilo ali são milhões de visualizações, são milhões de curtidas, foram as palavras de baixo calão, as palavras de intento contra aquela pessoa, como se diz, é legal, é ótimo, é beleza. Mas a palavra do Senhor está dizendo, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que hoje, por professar a fé nessa palavra, que é a nossa regra de fé e prática, muitos estão sendo aí processados. E as leis, a cada dia, elas estão aí se aprimorando mais e mais contra o que está escrito nessa palavra. O inimigo de nossas almas, eles estão furiosos. O dinheiro alto que tem se empregado nas avenidas dos carnavais é contra a minha pessoa, é contra a sua pessoa, aquela pessoa que crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estão querendo, meu amado irmão, destruir a nossa fé. Eles estão querendo fazer com que nós sejamos objetos de perseguição. Tudo que está escrito nessa palavra, o Senhor, o Deus de Israel, aprovou que nós falássemos e pregássemos. Mas a Constituição brasileira e a Constituição de muitos países tem calado a nossa boca a respeito do que aqui está escrito. Daqui a pouco, meu amado irmão, eles vão destruir essa palavra. A nossa esperança é que Deus se levante e venha destruir o inimigo com o sopro de sua boca. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Como eu disse antes, nós não podemos pegar uma arma de fogo, paus, pedras. Não. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Perdão. Então, o texto que aqui nós trouxemos, amados irmãos, o texto de hoje, ele abre uma cortina para revelar o anticristo, ainda maior por trás daquele que atuou entre as nações no curso da história. O próprio Satanás é o autor e consumador dos enganos do tempo do fim. À medida que se aproxima a vinda de Jesus, os eventos irão forçá-lo a um ato final de desespero. Ele deixará a prudência de lado e aparecerá pessoalmente para imitar o ministério terreno de Jesus. A lição, meu amado irmão, por meio de falsos milagres, ele tentará desviar a atenção das pessoas do Evangelho, a vida e a morte e ressurreição de Cristo, até mesmo da segunda vinda de Jesus.
pense na ideia do amor, da verdade. Como podemos receber esse amor? Porque é tão importante receber esse amor a fim de não ser envolvido por enganos espirituais, especialmente nos últimos dias. Como podemos aprender a acolher o amor da verdade? Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar a sua presença, colocar o nosso coração em Deus, falar: Deus, eu necessito ser transformado pelo poder do teu Santo Espírito. Nós precisamos dar as mãos, meus amados irmãos. Nós não podemos caminhar sozinhos. Quando muitas vezes, amados irmãos, nós temos sobrecarregado aquelas pessoas que estão à nossa volta, sem nos doar e falar assim: eu sou contigo, eu estou junto contigo, nós estaremos juntos em oração, nós estaremos juntos de joelhos dobrados, nós estaremos juntos intercedendo um pelo outro. Nós estamos vivendo, conforme no mundo tem a desigualdade social, nós estamos vivendo dentro da igreja uma desigualdade espiritual. Muitos têm abandonado, e nós temos, conforme está dito na palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses, não será assim antes que venha a apostasia. Nós estamos vivendo a apostasia dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos forças para vencer a nós mesmos e falar assim: eu preciso vencer a minha própria pessoa para estar adorando a Jesus. Quantas vezes, amados irmãos, nós trocamos a casa do Senhor por sexo? Quantas vezes nós trocamos a casa do Senhor por um rabo de saia, por uma anatomia bonita? A vida de viciado sexualmente é terribilíssima, amados irmãos. Nós estávamos falando ontem a procura a respeito de sites, de situações aí a respeito de macumbaria, feitiçaria, e assim por diante, de coisas fáceis, né? Até mesmo dentro da igreja, a respeito de sal grosso, a respeito de várias situações de encantamento. São 3 milhões de sites à disposição quando nós temos o caminho, a verdade, a vida. Nós temos uma palavra de regra, fé e prática. Mas nós queremos encontrar tudo fácil. O evangelho que não prega a cruz de Cristo é um evangelho que não leva para o céu. O evangelho que te leva para o céu, ele passa pela cruz de Cristo. Nós precisamos entender que sem cruz não há redenção. Sem cruz não há salvação. Sem cruz não tem prazer para a tua vida. Só através da cruz de Cristo, quando nós aceitamos que Ele morreu por mim, que Ele morreu no meu lugar, que Ele deu a sua vida, que Ele derramou o seu sangue puro e carmesim pela minha vida, aí eu tenho salvação. Se não for através do sangue de Cristo, nenhum de nós temos a redenção. É só através de Jesus Cristo. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Coisas que nós não temos feito de fato e de verdade. Nós precisamos mergulhar nos rios de Deus. Nós precisamos não somente falar, nós precisamos viver, exercitar, pregar. Nós precisamos estar arrebanhando almas do mundo para Deus. Nós precisamos saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Quero orar, quero clamar
Pai Santo, Pai querido, Pai amado. É mais uma manhã, Senhor Deus, de estudo da Tua Palavra. É mais uma manhã, Senhor Deus, que nós temos, ó Pai, a oportunidade, Senhor Deus, de ver quanto é séria, Senhor Deus, as revelações, ó Pai, as instruções, ó Pai, a qual o Senhor tem para cada um de nós. Então, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nos ajuda, Pai, a ter responsabilidade com a Tua casa, Senhor Deus, com a Tua Palavra, com os irmãos, ó Pai. Ó Deus, que nós não sejamos ausentes, ó Pai, que nós não sejamos, ó Pai, pedra de tropeço na vida de nenhum dos amados irmãos, mas que possamos ser um, que possamos dar as mãos, ó Pai, que possamos ser um só corpo, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja nos ajudando, ó Pai, a entender a Tua Palavra, que não sejamos enganados, ó Pai, nem enredados, ó Pai, por qualquer que seja a palavra, Pai, que venha, Senhor, nos tirar da Tua direção. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, nos abençoa, faça de nós instrumentos Teus, e que possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar aqui também pedindo oração pelo Alex e também pela Priscila, né? Eles estão separados aqui, a irmã Fátima está dizendo, e quero pedir aos amados irmãos, né, que estejam orando aí, Alex e Priscila, né, para Deus estar abençoando também, que Deus esteja também abençoando aí a Silvana Almeida, né, Deus é fiel, também a nossa amada irmã, a Raimunda, que Deus esteja abençoando, operando sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, meus amados irmãos, que Deus esteja aí abençoando o Alex, né? E também a Priscila. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor conhece, Senhor Deus, tanto o coração do Alex conforme o coração da Priscila. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja indo de encontro, ó Pai. E assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, pois o Senhor conhece, Senhor Deus. Nós não conhecemos, mas a Tua mão poderosa, Pai, há de fazer, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que é, aleluia, bom, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que é verdadeiro, aquilo que é, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, da Tua vontade. E nós cremos, ó Pai, que Priscila e Alex, ó Pai, hão, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, de reconhecer o Teu senhorio, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, e conforme, Senhor Deus, o Teu querer, Senhor Deus, eles hão, Senhor Deus, de reatar, Senhor Deus, está, Senhor Deus, louvando, engrandecendo e magnificando o Teu nome. Nessa manhã, abençoa, Senhor Deus, também, Senhor Deus, os nossos amados irmãos do Kauai, do YouTube, Senhor Deus, também, Senhor Deus, aleluia, do WhatsApp, que o Senhor esteja, Senhor Deus, visitando, Senhor Deus, todos os amados irmãos, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, estado conosco, ó Pai, dia após dia. Então, nos ajuda, nos fortalece, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus esteja aí, fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Que a nossa vida de oração seja uma vida aí, aleluia, regrada do poder do Espírito Santo de Deus. Continue as orações aí pelo pastor Carlos. Ontem eu não estava passando muito bem, né? Mas hoje estou melhor um pouco. Mas esteja orando aí, clamando. Eu creio que as suas orações, elas podem, muitos em seus efeitos. Assim é a oração do justo. Amém? Deus esteja abençoando, operando, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos aí. Receba a bênção apostólica aqui, o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que estejam verdadeiramente na esperança da vinda do Messias. E que todos digam amém e amém. Deus abençoe, fica na paz. E até amanhã, né? Amanhã, se Deus quiser. Hoje é quarta-feira. Amanhã nós estaremos juntos de manhã, a partir das 7h30 da manhã. Quando for 9 horas, nós estaremos juntos novamente, 9 às 11. Quando for novamente às 21 horas, na Rádio Nova Sião, nós estaremos juntos novamente para louvor e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que a paz do Senhor esteja com cada um dos meus amados irmãos, que tenhamos aí uma quarta-feira abençoadíssima pelo poder do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Amém?
Deus abençoe a todos, amados irmãos, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.